Êxodo capítulo 28, nossa quarta pregação da nossa série Beleza, mas vergonha, pecado é uma vergonha. Vamos lá, Êxodo capítulo 28, versículo 2. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para a glória e as vestes de Arão, para santificá-lo. É verso 2, desculpa, só verso 2 já é o bastante. Para a glória e ornamento. Eu tentei então mostrar na primeira pregação, na segunda e na terceira. Eu tentei falar um pouco nas primeiras pregações, isso aqui de Êxodo capítulo 28, versículo 2. A roupa não era para cobrir do frio, não era para proteger do sol, era para a beleza. E Deus gasta um capítulo inteiro para falar sobre vestimenta. Diferentemente do que muitas pessoas têm dito, que as roupas, Deus não se importa com roupa, aqui Deus está muito preocupado com a vestimenta dos sacerdotes. E aí, para cobrirem a nudez. Deus também não queria que a nudez, que a beleza e também a preocupação com a desculpe, em fazer uma abordagem bíblica sobre as vestimentas do cristão como legalista. É legalista. Eu sou chamado disso aí. Legalista. Gente, algumas de vocês, eu me pergunto se tem coragem de se vestir assim aqui. Imagine como é durante a semana. Como é? É um verdadeiro absurdo. Até homens sensualizando. Sim, nem vou me dizer, mas é porque esse é um típico de vício feminino. Modéstia. Isso é um vício feminino. E é triste porque até homens estão tristes. Mas, como isso acontece? Eu vou falar de mim. Recentemente eu recebi uma... De muito tempo. Eu ainda fazia corte com as minhas, a de minha esposa, das pessoas. Eu era crente como eu sou hoje. Eu era sincero em minha fé naquela época como eu sou hoje. Eu sou a mesma pessoa. Claro, minha fé se desenvolveu. Mas eu era sincero, abandonado tudo para fazer seminário. Ao olhar aquilo, eu me perguntei: como eu pude deixar que minha esposa se vestisse dessa maneira? Não era piricrente, não, mas uma roupa que era uma calça vermelha, o vermelho já você tem que tomar muito cuidado, porque chama atenção. E marcava um pouco o corpo dela. Eu olhei aquilo e pensei, eu era crente. Eu era um menino de Deus. E como eu não via, em primeiro lugar, a cultura tem o poder de tornar algo absurdo, normal. Se todo mundo faz, automaticamente nós julgamos que é o normal. Ao invés de olharmos para a Escritura para termos um padrão, olhamos para o lado. E se todo mundo faz, obviamente, é permitido. Paulo diz que as irmãs se vistam com modéstia. Ela ouve Paulo dizendo que as irmãs se vistam com modéstia. E a irmã diz assim, amém. Essa irmã. Paulo diz, concorda. É isso mesmo. Dita que ao engravidar, a nudez deixou de ser nudez. A irmã de biquíni, postando isso para todo mundo ver, ao ouvir Paulo falar que as irmãs se vistam com modéstia, elas concordam e dizem, fala Deus. Como? O que acontece? Que as pessoas não notam, mesmo cristãos piedosos, não notam suas roupas. A cultura tem o poder de transformar algo absurdo em algo normal. Se você olha para o seu lado e vê todo mundo atolado na lama, se você não está tão sujo, você tende a achar que está limpo ao se comparar com todos os outros que estão atolados na lama. Nós sempre precisamos de um padrão, mas se o padrão de todos aqueles que estão ao nosso lado é extremamente baixo, só um pouquinho que nós estamos acima, a cultura faz isso. A explicação também para a total falta de preocupação com as vestimentas no meio evangélico também se dá por conta, se inventam leis absurdas, se colocam proibições que Deus nunca fez. Então aqui a gente libera geral, entendeu?
É assim, lá se proíbe coisas estúpidas, como não pode beber Coca-Cola e por aí vai. E aí, a gente então decide que aqui é liberado totalmente, a gente faz o que dá na telha. E quase sempre, quando se prega, qualquer um que se preocupasse em falar algo mais decente sobre roupa, alguém já dizia, você está sendo legalista, isso aí é coisa da Assembleia. E por aí vai. O segundo motivo que explica que mesmo cristãs piedosas se vistam de maneira tão horrível é o relativismo que eu falei nas outras pregações. Se Deus não existe certo ou errado. Se não existe certo ou errado, também não existe normal que uma feminista diga meu corpo, minhas regras. Afinal, como eu mostrei para vocês, feministas são um povo ateu. Os ateus não creem em certo e errado, portanto faz sentido que uma feminista diga eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas não faz sentido algum que cristãos que têm um Deus sentado no trono que governa de maneira absoluta, com valores morais absolutos, diga, eu faço o que eu quiser. As vestimentas, sim, há. E o padrão bíblico é, expor o seu corpo é vergonha. Expor o seu corpo é você. Suas roupas, caras e bocas são expressões que procedem do coração, como eu do coração. Eu disse semana passada, nenhuma expressão é sem significado. Instagram. Hã? O que é isso, gente? O que é isso? O que é uma árvore ornamental? Ela existe para fazer sombra? Não. Ela pode até fazer, mas não existe para isso. Ela existe para dar fruto? Não. Uma árvore ornamental existe apenas para ser vista. Como disse Roger Scruton, a beleza exige visibilidade. A beleza exige visibilidade. Não a beleza física. Não a beleza física. Deus determinou que a beleza física deva estar restrita ao quarto. Que a sensualidade deva existir apenas no leito do mar. Porque apenas ao falar, Deus disse, acabou. O crente se cala quando Deus fala. Deus disse. Já é o bastante. Mas vamos lá. Por quê? A expressão, a sensualidade física é pecaminosa. Porque a beleza física provoca desejo. E o desejo busca satisfação. Vou dizer de novo. A beleza física provoca desejo e o desejo busca ser satisfeito. Quando você vê uma paisagem, o que você sente? Talvez, mas a partir dessas pregações você vai sentir. O que você sente quando você vê o mar? Você olha o horizonte e a sensação é de infinito. Você olha o mar, você olha o barco e de repente ele desaparece. Deus também deixa as suas marcas em cada obra de arte que ele compôs. O universo, na sua grande obra de arte. O universo e todas as criaturas que ele criou. Quando você olha lá de bicicleta, lá no topo do monte, eu olho aquelas colinas, o lago lá embaixo, e um ipê amarelo. Não 10, não 20, não 30 mil ipês. Um só, porque o amarelo é forte. Se tudo fosse amarelo, eu ficaria cansado. Por isso tudo é verde, porque o verde é relaxante. Mas um amarelo, um temperinho. Eu olho para tudo aquilo e vejo ordem, equilíbrio, harmonia. E isso me remetem a propósito. Porque se eu olhar, se tudo fosse um caos, assim como quando você chega à sua casa e vê um lixo revirado, e você pode supor que foi obra do tempo e do acaso, das forças da natureza. Mas se você vê algo organizado, você tem que fosse um caos, eu então teria que dizer como Darwin, como qualquer materialista, nós viemos do tempo e do acaso, apenas. Mas quando eu olho inteligência e ordem, o que ela faz? Consola. Como, por exemplo, antes de sair de casa hoje de manhã, eu estava ouvindo uma música instrumental, só violino, coisa que nós desaprendemos também. E aí, elas dizem muitas coisas. Nós desaprendemos a ouvir isso. A harmônica gera isso, consolo. É isso que essas belezas geram em nós. E aí, você pode haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
quando você, as paixões, elas buscam se satisfazer. Por isso, primeiro, você está correndo risco de... Os embaixadores da Babilônia vieram até Ezequias. Inimigos em potencial. Os embaixadores saíram. O profeta perguntou a Ezequias: o que você mostrou aos inimigos? E Ezequias disse: tudo. Então tudo será deles. É claro que isso, em primeiro lugar, por conta de uma maldição, mas pelo simples motivo de que eles viram e ficaram instigados e falaram: por que não pode ser nosso? A mulher de Cantares, diz Salomão, diz o autor de Cantares, a mulher de Cantares é um jardim fechado. Muitas irmãs são praça pública. São praça pública. As expressões não são o meu marido. Uma roupa fechada e expressões mais fechadas em relação ao sexo oposto dizem: não se aproxime. Não se aproxime. Não se aproxime. Pode fazer o teste. Uma vez eu me lembro, faça o teste, vista-se de uma maneira decente e veja se haverá muitas investidas em você. Não haverá. Não haverá. Uma vez estava em uma reunião e um pastor disse que uma moça da igreja havia lhe dado uma cantada. Bem assim, muito sábio. Disse assim: a minha pergunta não é sobre essa irmã. Pode reparar, gente, uma pessoa que tem uma expressão séria, roupas sérias, até o mais safado tem vergonha de se aproximar. Até o mais safado. Até o mais safado. A segunda expressão que roupas sensuais querem dizer é: eu quero ser desejada, ainda que não possuída, mas eu quero ser o meu próprio ídolo, de maneira que os outros me desejem, porque há muitas mulheres assexuadas. O outro queira ser possuída, mas ela quer ser desejada como um ídolo. 20 anos como pastor me mostram que a Escritura é de fato a verdade. 20 anos aconselhando homens e mulheres e voltando para casa muito. E o caminho é sempre este aqui. Sempre. De algumas pessoas que até dizem: não, eu não sou assim. Eu sei que vocês não se conhecem. No início não tenha intenções. Quando você se abre assim, você se abre para lobos. Esses lobos investem. E mesmo que talvez no início você não esteja tão mal intencionado assim, você está se aberto. Há pessoas que podem chegar com um papinho que de início você não está tão aberta. Mas isso pode virar uma grande bola de neve e destruir sua família. Segundo, ao expor o seu corpo, você está tentando outros. Qualquer, porém, que fizer ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O diabo é o tentador. Quando você veste roupas sensuais, você está tentando outros. Você está tentando. Deus diz: é melhor se enforcar. É melhor se enforcar. O que acontece é o seguinte: ao ver algo, uma beleza física, desperta desejo. É terrível. Porque as mulheres andam peladas por todos os lados. E eles então estão insatisfeitos constantemente. Porque suas cobiças, suas paixões estão sendo despertadas constantemente. Por isso, e aqui, fique longe. Fique longe, mantenha os seus olhos longe. Minha irmã, sua beleza é para seu marido. Meu irmão, sua força é para que você tenha força para trabalhar e proteger sua esposa. Este é o motivo. Não para que você o exponha. Segundo princípio, nudez é vergonha. Há várias passagens bíblicas que mostram isso. Várias. Eu vou citar apenas algumas. Ele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Vergonha que é nudez,
quem dá cachaça para o outro para poder vê-lo pelado está pecando. Mas ao invés de falar, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestir arte, a música na natureza é para ser contemplada, a do corpo não. Depois, a sua nudez gerou nele cobrir. Vergonha é aquilo que ninguém quer que os outros saibam. Ninguém, pastor, quando as pessoas me contam seus pecados, eu não conto nem para minha esposa, de se auto-envergonharem. A parte feia, você sente vergonha, você cobre. A parte bela, você sente orgulho, você lista, né, se eu abordar isso. Mas é ridículo. É ridículo, a irmã vai lá e a alcinha do sutiã. É íntimo. Isso é parte íntima. Não se mostra. E vocês, irmãos, têm que começar a assumir errado. Eu amo você, você é minha. E eu sou teu. Por quê? Eu vou expor você para os outros. Deus chama a nossa nudez de vergonha. Paul Washer dá uma ilustração. Estivesse totalmente inconsciente e se comportasse como um porco. E houvesse aqui no meio uma grande bacia com lavagem. E você comesse como um porco. E você enfiasse a cabeça. E você, de uma maneira... E você se levantasse com a boca suja e olhasse para o seu lado. Consciência. Naquele tempo, diz Paulo, antes de você, as coisas de que agora vos envergonhais. É isso, que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. As pessoas sempre me perguntam se no céu, se depois que as pessoas morrem, as pessoas têm consciência. Meu irmão, no inferno é o lugar da consciência. É o lugar de pisar o pé lá e no mesmo instante ter consciência. E esse é o juízo. Por exemplo, o rico e Lázaro, os dois morreram. O rico foi para o seio de Abraão. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico ímpio foi para o inferno. Lá no inferno, ele pediu que Abraão deixasse Lázaro molhar a ponta do dedo para dar um pinguinho ali na boca dele. E mais do que isso, lá ele disse assim: Abraão, envie servos, pregadores, envie Moisés para anunciar a minha família o que é a vida após a morte, o que é Jesus. Está vendo? Como nunca ele teve consciência. Como nunca ele sabia de seus parentes, ele se lembrava de seus parentes. E mais do que isso, sabia que eles estavam perdidos. Que você tenha consciência agora, enquanto há tempo. A Deus enquanto se pode achar, diz o Senhor. Terceiro e último princípio. Perversão na história. A perversão na história. Sodoma e Gomorra eram cidades completamente pervertidas. A tal ponto da sodomia. Que coisa, não? Aí seria um substantivo, né? Mas enfim. Sodomia, que coisa, que desgraça. Eles um dia Ló recebeu 2 anjos. Diz o texto bíblico que a cidade de Sodoma ficou sabendo e falou: olha, tire-o daí. Tire-o. Para quê? Nós queremos abusar deles. Então a Bíblia diz que a maldade daquele povo subiu até Deus a tal ponto que Deus destruiu com fogo e enxofre toda aquela civilização. O Império Romano caiu. Os romanos acusavam os cristãos, dizendo: vocês abandonaram os deuses. Por isso os deuses nos puniram. Roma já estava podre. Eram muitos os vícios daquele povo. Olha, aplique isso no indivíduo e depois aplique na nação. O indivíduo viciado, ele não pode prosperar. Não tem como. Seja viciado em sexo, bebida, drogas, não dá. É necessário levantar cedo, ter disciplina, poupar, guardar. É assim que o indivíduo prospera. O mesmo se dá com a nação. Uma nação viciada e entregue aos prazeres não pode prosperar. Não pode. É uma tragédia. O adultério é uma tragédia. Empobrece. Destrói corações. A perversão sexual é um dos... Em Ezequiel, capítulo 16, Deus mostra que não tem problema com a beleza, mas a sensualidade é algo maligno.
lá em Ezequiel, Deus está dizendo o seguinte para Israel, está increpando Israel, declarando sentenças de juízo sobre Israel. E Deus diz assim, eu vesti vocês, eu adornei vocês com as melhores roupas e com os melhores adereços, mas vocês se prostituíram. Deus não estava falando de roupa necessariamente ali. A roupa era uma figura para retratar a justiça de Israel e a prosperidade de Israel. Ao falar uma nação bonita, próspera, justa, poderosa. Eu sei, o texto é esse. Mas é claro que se Deus visse a beleza como algo injusto, Deus não poderia pegar esta figura para retratar a justiça. Então Deus não tem problema com a beleza. Deus fez o mundo belo. E se este texto ainda não é o bastante, vamos nos lembrar de outro, de Mateus. Jesus diz, não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Eu alimento vocês, eu visto vocês. Eu não visto os lírios do campo, e os lírios são lindos. Deus diz, eu visto os lírios em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Entra. É enorme. De se casarem com quem não presta. Roupas do sacerdote. Deus também se preocupa com a minha roupa e com a sua roupa.